Fraude revelada, saiu agora. Bomba. Estados Unidos descobre esquema e confirma fraude nas eleições. A gente está falando de um esquema da China para fraudar de forma decisiva a eleição dos Estados Unidos da América. Este mesmo governo que garantiu a eleição de Lula da Silva no Brasil. E isso não vai sair em nenhum veículo do Brasil. Cara, isso é absolutamente escandaloso. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Eu já falei, eu não uso o Paulo Figueiredo Show para ficar, eu tenho horror a esse varejinho da política. Eu uso o varejo da política pra gente falar dos grandes temas. Peraí, vamos atender. Só um minutinho aqui pra eu colocar aqui. Tá? Meia verdade, meia mentira. Fica à vontade. Posso falar? Pode falar, tá no ar. Ô, Paulo Figueiredo, boa tarde, bom dia. Não sei quando você vai estar assistindo a notícia. Você tá ao vivo? Tá ao vivo? Tá ao vivo. Então é ao vivo. Ao vivo é melhor. Estamos aqui na liderança do PL. O PL conversou com o presidente Hugo Mota ontem e hoje. Nós entendemos que, regimentalmente, o CPI é um instrumento da oposição. Nós somos o maior partido da oposição e reivindicamos a relatoria para o PL. Entretanto, em todas as conversas que tivemos com o presidente Hugo Mota, ele disse que o PT também quer a mesma coisa. Como ele teve apoio do PT e do PL para ser presidente, ele não indicará de nenhum dos dois lados e vai escolher um relator de centro. Eu destaquei a ele a nossa desconformidade. Entendemos que esse instrumento, regimentalmente, é um instrumento da oposição, e como o maior partido da oposição, seria nós que deveríamos fazê-lo. E ele, então, insiste em que seja alguém de centro. Mesmo assim, a bancada da oposição teve uma reunião com ele essa semana e falou, já que vai ser alguém de centro, tem gente de centro que é minimamente isento para, inclusive, fiscalizar pessoas ligadas ao governo. Ele falou que iria analisar o nosso pedido e que, em sendo de centro, buscaria uma pessoa que fosse isenta para fazer essa investigação. Nós vamos ter que aguardar pela palavra dele. Não será do PL. Nós nunca abrimos mão, como está aí nessa matéria, porque entendemos que isso é um direito regimental nosso. Só que ele, como presidente, quer tomar uma outra decisão. Nós jamais abriríamos mão do que era direito nosso. Tá claro, Paulo? Tá muito claro. Não vai ser a Tabata Amaral, não, né? Também entendo que não será ninguém ligado ao governo ou a Tabata Amaral. Tá? Se for, também terá nosso veto. E aí é um descontentamento generalizado conosco. Tá bom, deputado. Obrigado aí pelo esclarecimento ao vivo aqui pro pessoal do Paulo Figueiredo Show. Um abraço, boa sorte. Obrigado, Paulo. Parabéns aí pelo trabalho. Um abraço. Vindo ao vivo. Ligou, coloquei no ar direto pra vocês. Falei pra vocês, esse negócio de CPMI. Não, de novo, não é que não devo investigar. Mas o presidente vai ser ruim e o relator vai ser mais ou menos, pelo jeito. Eles ajudam esse tipo de coisa. Porque o problema todo é que a Polícia Federal já tá totalmente aparelhada. A Procuradoria-Geral tá totalmente aparelhada. Então repara como quando você tem um aparelhamento das instituições que deveriam tratar disso, não importa tanto o final da fila que é a corrupção. Entendam? Os caras amarraram as nossas mãos e as nossas pernas e agora estão roubando as nossas casas. Aí você pensa assim, que absurdo, estão roubando as nossas casas. Eu falo assim, mas você acha que eles amarraram sua mão, seu pé pra quê? Você acha que você tá amordaçado no closet, algemado pelo quê? Então qual que deve ser a sua prioridade? Parar o roubo ou livrar a sua algema, a sua mordaça para você poder gritar, para você poder chamar a polícia. E é isso que a gente está vivendo aqui. E é por isso que essa não é a minha prioridade. Não significa que não deva ser prioridade de outras pessoas. Eu aplaudi, publiquei ontem. O que é a minha prioridade? Vejam, por exemplo, essa notícia que saiu aqui nos Estados Unidos. Saiu no Newsmax, tá no site do Paulo Figueiredo Show também, em português. A notícia é: FBI entrega informações sobre suposta trama chinesa de interferência nas eleições americanas de 2020. O texto diz assim: o diretor do FBI, Kash Patel, afirma ter entregue documentos com alegações alarmantes de interferência do Partido Comunista Chinês na eleição de 2020. Ele entregou isso ao presidente do Comitê Judiciário do Senado, Chuck Grassley, que é um republicano de Iowa, diz o relatório do FBI. O FBI localizou documentos que detalham alegações alarmantes relacionadas às eleições dos Estados Unidos de 2020, incluindo alegações de interferência do PCC. Aqui não é o PCC, Primeiro Comando da Capital, é o Partido Comunista Chinês, disse o Kash Patel no X na segunda-feira. Tirei o sigilo imediatamente e uma... Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Ele vinculou sua publicação a um artigo do Just the News, que relatou nessa segunda-feira que o relatório de inteligência levanta preocupações de que os chineses produziram em massa carteiras de motoristas falsas dos Estados Unidos para executar um esquema de uso de cédulas fraudulentas por correio em favor do então candidato democrata Joe Biden. Os relatórios de inteligência datados de agosto de 2020
Veja, são relatórios de inteligência de 2020. Supostamente sequer foram investigados, e sim recolhidos pelas agências de inteligência. O então diretor do FBI, Christopher Wray, testemunhou que não havia conspirações conhecidas de interferência estrangeira das eleições de 2020, na qual Biden, supostamente, derrotou o então presidente Donald Trump. Grassley levantou preocupações de que os relatórios de inteligência foram descartados, ao invés de examinados adequadamente. Graças ao trabalho de supervisão e à parceria do presidente Grassley, o FBI continua a oferecer uma transparência sem precedentes na agência do povo, disse Patel ao veículo em um comunicado. Neste sentido, localizamos documentos solicitados pelo presidente Grassley que detalham alegações alarmantes relacionadas à eleição de 2020 nos Estados Unidos. Ele acrescentou que as alegações sobre o plano para facilitar cédulas falsas por correio estavam, abre aspas, comprovados, mas foram abruptamente recolhidos e nunca divulgados ao público. Você acredita em teoria da conspiração? Não. Tá aí uma conspiração. Continua. Fontes anônimas que disseram ter visto os documentos contaram ao Just News que o FBI possui uma nova fonte confidencial, um informante, que havia fornecido informações já em 2020, indicando que o governo chinês estava fabricando e exportando carteiras de motoristas falsas aos Estados Unidos. Segundo a fonte, o esquema visava permitir que residentes chineses nos Estados Unidos criassem identidades e votassem com cédulas falsas por correio, beneficiando Biden. Vocês entendem agora por que a fronteira sul ficou completamente desprotegida durante o governo Biden? A fronteira com o México? Por que a gente está vendo uma invasão de chineses dentro dos Estados Unidos? Embora o relatório tenha sido recolhido, o Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, o CBP, já havia interceptado cerca de 20 mil carteiras falsas, 20 mil, quando o relatório de inteligência foi emitido segundo as fontes. Isso foi só o que eles já tinham interceptado. Já tinham, não é uma teoria da conspiração, não é uma coisa que talvez pudesse ter acontecido, não. Segundo relatos de 2020, que a gente não tinha público, agentes do CBP, a Polícia de Fronteira Americana, apreenderam 19.888 carteiras de motoristas falsificadas só no aeroporto de Chicago até o final de junho daquele ano. Mas, Paulo, são só 20 mil. Os Estados Unidos têm milhões de eleitores. Entendi. Por quantos eleitores o Joe Biden levou o estado da Geórgia? 10 mil. Por quantos eleitores o Joe Biden levou, supostamente, o estado do Arizona? 11 mil. E isso foi só o que foi pego. A Fox News 5 de Nova York, o canal de televisão, havia informado que a maioria das remessas vinha de Hong Kong e da China continental, com outras remessas originadas da Coreia do Sul e do Reino Unido. Na época, o CBP declarou que a maioria das identidades falsas era destinada a estudantes universitários e que muitas vezes tinham as mesmas fotos e mais nomes diferentes. Entendem por quê? Uma das coisas que o governo está fazendo é um escrutínio nos estudantes estrangeiros nas universidades. Mais recentemente, no mês passado, agentes alfandegários interceptaram remessas no aeroporto de Chicago, que incluíam milhares de carteiras de motoristas falsas e relógios de grife falsificados. Uma coisa absolutamente... Isso foi mês passado, né? Mês passado, tá aqui, das 485 remessas vindas de Hong Kong e da China, 145 tinham relógios falsificados da Rolex e outra marca. E 340 remessas tinham 4.345 carteiras de motoristas falsos dos Estados Unidos. Vocês estão entendendo a gravidade do que a gente está falando aqui? Porque eu priorizo pouco o escândalo do INSS. A gente está falando de um esquema da China para fraudar de forma decisiva a eleição dos Estados Unidos da América. Este mesmo governo que garantiu a eleição de Lula da Silva no Brasil. Eu quero que você bote a mão na sua consciência. A gente está falando dos Estados Unidos, um esquema que só conseguiu ser descoberto por causa do Kash Patel, já falei muito dele aqui, do livro dele, Gangsters Governamentais, que assumiu o FBI e revelou essas informações. Agora vocês imaginam o que está acontecendo no Brasil. O que aconteceu no Brasil em 2022? Porque, ora meu Deus, países como a China, a Rússia, eles estão no que se chama de guerra de quinta geração, utilizando de instrumentos para exportar influência e eleger pessoas alinhadas com seu regime. Por que guerra de quinta geração? Porque não é guerra convencional, não tem fuzil, não tem tanque, não tem caça, não tem arma nuclear, não tem o que a gente está vendo em Israel. Tem fraude eleitoral, tem manipulação de sistema, tem infiltração e uso estratégico de tecnologia, corrupção para influenciar o cenário político do país. Isso é guerra de quinta geração. E é impressionante o quão alheio a isso a média dos brasileiros está. Veja, eu estou lendo uma notícia de Reuters, de Newsmax, baseado num relatório oficial do FBI. E isso não vai sair em nenhum veículo do Brasil. Cara, isso é absolutamente escandaloso. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já tá acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso,
Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.